Vamos lá, galerinha. Pessoal do 9º ano, tudo bom? Vamos continuar os próximos capítulos trabalhando com vocês agora Teorema de Tales. O que seria Teorema de Tales? Ou melhor, quem foi Tales? Tales de Mileto foi um cara que trabalhou muito como engenheiro, filósofo, matemático. O cara fez de tudo. Ele foi um dos grandes pensadores, como a gente fala pela história. Então, o que rola com esse cara? Esse cara ele trabalhava focando semelhança de triângulos, medidas, grandezas, e começou a trabalhar esse tipo de estudo baseado nas esfinges de Queops, Miquerinos, ou melhor, nas pirâmides, né? Ele fazia uma comparação de medidas, de grandezas, uma voltada para a outra. Como eu falei, ele era engenheiro, então ele trabalhava muito essa questão de notação métrica, e é o que a gente vai trabalhar aqui bastante também. Esse teorema a gente faz comparação. Comparação envolve razão, razão vai pender para uma fração, vai ser uma fração. E a gente trabalha isso fazendo comparações de segmentos. Para que a gente consiga trabalhar teorema de Tales, a gente tem que lembrar que teremos retas paralelas. Essas retas paralelas são retas que possuem direções talvez diferentes ou iguais e que nunca tendem a se encontrar. Exemplo disso estão aqui, né? Essas que estão na horizontal, essas que estão na vertical e essas também aqui que estão na horizontal. Todos os exemplos ou todos os casos que vocês tenham para trabalhar teorema de Tales tendem a ter retas paralelas, beleza? Em algum momento podem se interceptar, outros casos não, mas que de fato terão paralelas, terão. Beleza? Como eu falei, a gente vai fazer uma comparação. Para gerar uma comparação, a gente vai descobrir frações. Para fazer, ou melhor, trabalhar com essas frações, a gente vai trabalhar da seguinte forma, fazendo comparações de segmentos. Eu vou começar, melhor dizendo, por esse daqui, ó. Vamos lá. Se a gente faz, ou não, esse aqui a gente vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos começar por esse daqui, depois a gente passa para esse. Eu vou trabalhar com notação, ou melhor, comparando grandezas de um para outro. Melhor dizendo, isso aqui ficaria melhor assim, ó. Só deixa eu corrigir isso aqui. Ficaria mais ou menos assim. E a gente vai só trabalhar essas grandezas fazendo pequenas comparações. Por exemplo, são paralelas e não vão se encontrar, é o primeiro ponto. E eu vou trabalhar essas aqui, ó. Esse segmento em relação a esse segmento. E já que eu faço um em relação ao outro, eu estou fazendo uma comparação. Então eu vou fazer 6 para 9, que teoricamente, se fossem retas que formassem outras paralelas aqui, teriam a mesma medida. Mas nesse caso, dependendo da diagonal que for traçada, ele pode ter valores diferentes. Nesse caso é o que acontece. Então eu posso falar que 6, por exemplo, está para 9. Se 6 está para 9, eu posso fazer uma relação, então eu posso fazer uma fração. Então eu vou fazer 6 está para 9. Assim como 8 está para x. Então, igual 8 sobre x. Percebam uma coisa, eu comecei desse lado para esse lado, desse lado para esse lado. Eu posso começar desse para o outro? Posso, desde que eu sempre respeite a seguinte regra. Esse eu vim para esse. O segundo, eu não posso fazer esse para esse. Sempre vai ser, se eu comecei da esquerda para a direita, o outro também vou começar da esquerda para a direita. Beleza? Então, chegou nesse ponto aqui, galerinha, tenho certeza que 90% da sala aí, agora se bobear todos, peço a Deus, vão lembrar do que tem que fazer. Multiplicação em cruz. Então o que vai acontecer? 6 vezes x, 6x. 8 vezes 9, 72. Se eu continuar fazendo essa conta, eu vou lembrar que esse x ele vai passar para o segundo termo dividindo, né? Então 72 dividido por 6, x é igual a 12. Achei o meu valor de x. Difícil? Não, né? É basicamente fazer comparação e lembrar que se eu começo de um lado, eu vou me manter desse mesmo lado. Beleza? Essa daqui ele me passa alguns valores um pouco diferente do formato dessa primeira, né? Eu tenho aqui 4 e 6, eu tenho não sei quanto para 9. Tá, eu posso fazer de várias formas isso aqui. Vamos pensar na primeira. Eu posso falar que se tudo isso daqui vale x e isso aqui vale 9, eu posso falar então que esse espaço aqui é tudo isso, ou seja, x menos o valor de
9. Então eu posso falar que esse primeiro lado aqui é x menos 9. E aí eu vou cair na mesma regra que eu caí aqui, né? Eu posso falar que esse segmento é igual a esse segmento, que agora eu sei mais ou menos quanto que ele é. E esse segmento é igual a esse segmento, beleza? Então vamos lá, 4 está para x menos 9. Assim como, beleza, se eu comecei do 4, agora eu vou começar do 6. Assim como 6 está para 9. O que vai acontecer aqui, galerinha? Multiplicação em cruz, né? 4 vezes 9, 6. 6 vezes tudo isso daqui, ó. Propriedade distributiva, hein? 6 vezes x e 6 vezes também o menos 9. Então, 6 vezes x, 6x. Deixa eu fazer um 6 mais bonitinho aqui. E aí eu também tenho menos, né? 6 vezes 9, 54. Letra para um lado, número para o outro, a gente separa, né? Então, 36. O menos aqui, quando ele muda devido à lei de igualdade para outra posição, ele fica positivo. Então eu vou ter o quê? 36 mais 54, 90 igual a 6x. O 6 estava multiplicando, ele passa dividindo. O meu x então é igual a 15. Beleza? Tá, vamos pro próximo. Professor, beleza, você falou que retas paralelas, mas essas retas não são paralelas. Beleza, as que estão na horizontal não, mas as que estão na vertical estão. Então, ó, essa e essas três são paralelas. Dá para trabalhar da mesma forma. Lembrem-se que, desde que eu tenha retas paralelas, conseguirei trabalhar com o teorema de Tales. Então, só fazendo essa comparação. Se aqui vale x, eu até adiantei aqui, ó. Se aqui vale x, estou pensando no segmento total, e agora pensando numa outra forma de responder isso para vocês. Se tudo isso vale x, vamos apagar aqui, ó. Mas já deixando a resposta que já estava aqui, na verdade, né? Ó. X, e agora esse segmento total, que vai daqui até aqui, ó. Daqui até aqui vale x. E esse até esse, eu não sei quanto que vale, só que ele cada segmento. Então, se eu for pensar dessa forma, eu vou ter que 3 mais x, ou x mais 3 equivale a tudo isso daqui. Então, x mais 3. Pensando em fazer essa comparação agora. Total em relação ao total, e depois eu posso pegar esse segmento em relação a esse. Beleza? Ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Então eu tenho x que está para x mais 3, tá? Bem como eu também tenho aqui a comparação de 4 que está em relação a x. E aí, multiplicação em cruz, galerinha. X vezes x, x ao quadrado. Matéria que a gente viu bastante no outro capítulo, x ao quadrado. Então, tá pendendo para uma equação de segundo grau, hein? Igual a 4 vezes tudo isso daqui, ó. Tanto x quanto também o 3. Propriedade distributiva. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. O sinal é positivo, então, mais 12. Isso aqui, se a gente fosse deixar numa forma ordenada essa equação de segundo grau, ficaria x ao quadrado menos 4x menos 12, ou melhor, isso mesmo, né? Menos 12, tudo negativo. Pensando nesse formato, vocês vão calcular a equação de segundo grau e vão localizar as duas raízes de x. Perdão. Se alguma raiz der negativa, ela é válida nesse caso? Não. Não é válida por quê? Eu estou falando de medidas. Existe medida negativa? Não. Então, toda vez que eu tiver uma equação de segundo grau, eu vou calculá-la, localizando o valor das raízes, o que vale para mim como condição útil de fato, que vai ser válida, conjunto verdade, vão ser as raízes que tiverem valor positivo. Tá bom? Então, depois a gente vai calcular isso aqui juntos. Aqui, nesse caso, a gente tem um outro exemplo onde tem a intersecção das diagonais dentre as retas paralelas. E é o que eu vou utilizar como referência para trabalhar nesse primeiro momento. Como eu falei para vocês, um segmento em relação ao outro. Um segmento em relação ao outro.
Isso aqui pode confundir, porque como eles se cruzam, pode gerar um pequeno erro de cálculo. E o que é normal, tá? Só que a gente tem que prestar bastante atenção. Então eu tenho esse segmento e esse segmento. Eu coloquei o número 1 e o número 2 aleatório, números errados, mas não deveria ter essa nomenclatura, mas vamos usar como exemplo para poder agilizar o processo. Então eu vou fazer uma comparação aqui. Ali também eu só tinha que achar os valores de x. Aqui eu tenho que localizar x e y. Pelo fato de eu ter que trabalhar x e y, então eu vou ter que ter quantas multiplicações em cruz aqui, possivelmente? 2, né? E lembrando que eu vou ter que prestar mais atenção devido a essa intersecção. Então eu tenho esse segmento em relação a esse. Então nesse primeiro momento, esse segmento em relação a esse, então esse em relação a esse, ó. 3 em relação a... Deixa eu apagar isso aqui. 3 em relação a 5. Vou tentar localizar o valor de x. Então, ó, primeiro eu comecei pelo 3. Quero achar o valor de x, então vou começar agora pelo 2. Assim como 2 está em relação a x. Continuando, multiplicação em cruz. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 5, 10. O 3 estava multiplicando, passa para outro termo, dividindo, achei o valor de x. Beleza, professor? Agora vamos trabalhar o valor de y. E é no valor de y que o negócio começa a ficar um pouco mais confuso. Porque, ó, eu estou começando sempre em relação ao segmento, esse segmento aqui, ó, segmento 1. Se vai ser em relação a ele, é sempre 1 para 2. Ó, 1 para 2, 1 para 2. Nada mais justo do que eu manter. Então vai ser 1. O segmento y, ele corresponde... Não, perdão. O segmento y aqui, ele está dentro do outro segmento 1. Então vai ser y está para 6, que faz parte desse 2 aqui. Y está para 6, que vai ser igual... A comparação de qual segmento agora? Eu posso trabalhar com 2 e x, só que x vale 10 sobre 3, até onde eu me recordo, grande parte de vocês não gosta de trabalhar com fração. Então vamos pensar da forma mais fácil. Vamos utilizar o 3 e o 5 de novo. Ó. Y está para 6, ou seja, 1 para 2. Então, novamente, esse para esse, só que eu tenho que lembrar que a relação é 1 para 2, então vai ser 1 para 2. Então, 3 sobre 5. Então eu posso fazer uma multiplicação em cruz novamente, 5y, que é igual a 3 vezes 6, que dá 18. O 5 multiplicava, ele passa para o segundo termo, dividindo, e eu acabei de achar o meu valor de y. Beleza? Basicamente o que a gente vai trabalhar nesse capítulo são questões que envolvem esse tipo de resolução. Outras questões também vão tangir isso aqui, ó. Possíveis triângulos que vocês terão, mas que a margem de cálculo vai ser a mesma. Ou seja, vão trabalhar com triângulos, alguns exemplos pelo que eu vi, alguns exercícios, que vão ter utilização dessa mesma percepção, dessa mesma notação pro Teorema de Tales. Beleza? Eu vou estar com vocês aí nas próximas aulas, e qualquer coisa vão me chamando no PV para a gente poder resolver as demais soluções aí. Beleza? Tchau, tchau, pessoal!